Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Com o avanço da internet e do ambiente digital, a Igreja Católica está desafiada a assumir novas formas de interação e experiência da fé. Hoje no Religare, eu recebo Moisés Bardelotto, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Bem-vindo, Moisés, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Imagina, o prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade de estar Tema aqui tão com atual, vocês. né, Moisés? É o desafio, né? Sem dúvida. O desafio de hoje. Esse fenômeno aí da internet, das redes. Claro. Então, é tentar entender um pouco isso que está acontecendo, né? No mundo e a igreja também tentar responder a isso. Sim, bom você ter vindo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Obrigado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você procura por Religare, Conhecimento e Religião e pode acessar os nossos vídeos, curtir e compartilhar o nosso programa com seus amigos. Moisés, esse desafio da igreja, você concentrou na sua pesquisa sobre a Igreja Católica, o desafio da Igreja Católica para ocupar esse mundo, né, das novas mídias. Como que você vê esse cenário? Eu acredito que é o desafio contemporâneo não só para a igreja, né, mas para todos os outros âmbitos sociais, seja para a política, enfim, todos os campos sociais de algum modo tentam lidar com esse fenômeno da internet, né, da revolução das redes. E especificamente no campo religioso, né, e o foco do livro foi a Igreja Católica, eu acredito que o desafio ainda é maior, porque justamente o desafio da igreja é criar relações, né, não só entre as pessoas, criar comunidades, né, mas também essa relação que ultrapassa a relação humana, né, com Deus, com o divino, o sagrado. E a rede, a internet, toda essa revolução digital, ela quebra muitos paradigmas nesse sentido da relação. Né? São relações muito mais instantâneas, muito mais rápidas, que rompem também a questão da barreira do espaço, quer dizer, as relações vão se transformando também ao longo do tempo. Então, eu acredito que esse é o maior desafio para a igreja hoje, de saber também como gerar relações significativas, quando a própria forma de viver é nossa, né? A nossa relação, seja dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, as nossas cidades, tudo isso vem sendo transformado por essa revolução digital. Agora, que título tão curioso, mostrar aqui para o nosso telespectador o livro do Moisés Bardelotto, E o Verbo se fez rede, publicado pela Paulinas. Inclusive, o telespectador, agradeço você, Moisés, por ter cedido um exemplar para o sorteio. Daqui a pouco eu vou deixar o endereço aqui para o telespectador fazer contato com a nossa equipe. Mas que provocação é essa? E o Verbo se fez rede? Pois é um chamariz também para que as pessoas, né, reflitam um pouco sobre a grandiosidade do que a gente está vivendo, né? A problemática, né? Enfim, todo esse fenômeno da digitalização, né? Então é um pouco para também chamar a atenção de quem trabalha com as questões de igreja, quem reflete sobre a fé, né? Para esse fenômeno de que a fé, a experiência cristã, a missão da igreja, a pastoral, a catequese, a liturgia, enfim, tantos âmbitos da vida cristã precisam se repensar, né, no contexto desse ambiente digital. Como que a experiência cristã, a experiência de um verbo que se faz carne, de um Deus que se faz homem presente no meio das pessoas, né, como é que a igreja também pode contribuir de algum modo na tradução dessa experiência quando nós vivemos um ambiente que é digital, né, que é formado por outras formas de se relacionar, outras formas de pensar, outras formas de aprender. Então a igreja também tem esse trabalho, esse desafio de alguma forma ajudar também a que essa experiência cristã seja compreensível para as gerações de hoje, né? Dentro dessa forma de viver que é a contemporaneidade, né? Marcada por essas redes. Não é só uma nova forma. Não, eu acredito que já é uma transformação que vem ao longo do tempo, né? Mas eu acredito que é uma transformação que vem ocorrendo, como eu disse, né? Eu acho que a questão da educação, da relação das pessoas, a organização social, né? Tantas coisas que vão sendo transformadas graças a essa instantaneidade, a rapidez, o alcance das redes, né? Eu acredito que essa ruptura, seja com relação ao tempo, seja com relação ao espaço que a internet traz, e é uma das marcas da internet, né? A velocidade, o alcance, eu acho que isso também são desafios para a igreja, acostumada a tempos longos, né? A espaços grandes e ao mesmo tempo restritos, né, do recolhimento. Quer dizer, como que a fé cristã pode traduzir isso, dar novos sentidos em uma cultura, né, em uma realidade que se torna muito mais rápida, muito mais de alcance muito maior.
né? Eu acho que é o desafio. O livro ele tenta apontar alguns caminhos para isso, né? Para que a igreja possa repensar a sua própria missão hoje, né? No sentido de propor a fé, a experiência cristã com linguagens, né, que a cultura atual compreenda melhor, né, seja mais fácil de entender também tudo que está por trás disso. Sim. Uma metáfora importante assim, para esse momento, né, 2017, a gente está fazendo memória dos 500 anos da Reforma. Né? Esse ambiente, né, nós poderíamos aproveitar dessa temática, né, reforma, no âmbito, uma reforma necessária no âmbito das práticas para essas novas formas de comunicação? Eu acredito que sim. Aliás, tem um conceito de uma teóloga americana, ela se chama Elizabeth Drescher, que é justamente isso. Ela vai propor o conceito de reforma digital. Né? E ela vai fazer o contraponto exatamente com a reforma histórica, né? A reforma que iniciou, enfim, tem, né, a figura maior em Lutero, e tudo aquilo que Lutero, a partir de dentro da igreja, como monge católico, consegue transformar na própria cultura, não só alemã, mas da própria Europa. Né? O acesso aos livros, a tradução da Bíblia, a alfabetização de camponeses, etc. Né? Uma série de transformações na cultura alemã e europeia que nasce da ação de um monge católico, de dentro da igreja. E essa autora ela vai propor que a reforma digital que nós estaríamos vivendo hoje é o processo contrário. Quer dizer, é na cultura que começam a surgir novas formas de aprender, de ensinar, de se relacionar, que por sua vez desafia o interior das igrejas, as igrejas a se repensarem, a se comunicarem de formas novas, já que o âmbito cultural mudou. Né? Então, acho que esse é uma metáfora bem interessante para a gente pensar a dimensão do fenômeno que as igrejas vivem hoje. Né? Comparável, e isso são até palavras de João Paulo II, de Bento XVI, nas cartas que eles publicaram para os dias mundiais das comunicações sociais, eles comparam, eles mesmos, a revolução digital com esses grandes eventos da história. A reforma, as navegações, a descoberta de continentes, né? Essas transformações grandiosas da história, eles também comparam essa revolução digital. Né? Então, eu acho que esse é o desafio da igreja hoje, né? Como lidar com essa revolução que está extremamente concentrada no tempo. Né? Tem um autor que vai dizer que nós estamos vivendo uma revolução de 10.000 dias. Né? Não tem muito mais do que isso, a revolução digital. Então, a gente está realmente no olho do furacão de um processo que ainda vai trazer várias consequências ao longo dos próximos anos. Sim, como é que você, no seu estudo, você esteve muito próximo de pessoas, instituições, né? Você esteve ali na sala onde essas operações, né, se dão. Como é que você avalia a preparação da Igreja Católica para a entrada nesse mundo? Pois é. Midiático, assim, das redes, né? Sim. O livro ele tem, então, esse aspecto, por um lado, né, de entender a instituição Igreja Católica, né, especialmente no Vaticano, a Santa Sé, como é que ela ofereceu respostas, tanto teóricas quanto práticas, de ação mesmo, de comunicação, com relação ao digital. Então, eu estive lá ainda na época que era o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, era o órgão responsável para refletir sobre a comunicação, pensar sobre a comunicação na igreja, e alguns órgãos de prática comunicacional mesmo, por exemplo, a Rádio Vaticano, né, e como que a Rádio Vaticano trabalhava nesse sentido de se repensar no tempo das redes, né? Isso, claro, a partir do ano passado, retrasado, vem sofrendo também uma reforma estrutural, né, da instituição então, desde 2015. mesmo. Desde 2015. Né? Que aí o Papa Francisco criou a Secretaria para a Comunicação. Então, a gente já tem aí uma transformação na própria estrutura da comunicação vaticana que aponta justamente para isso. Quer dizer, mudou o ambiente comunicacional contemporâneo, a Igreja também precisa repensar a sua estrutura comunicacional. Né? Então, é uma das formas que, por exemplo, o Papa Francisco propôs, né, no sentido bem concreto da prática comunicacional. Então, essa passagem, essa reforma, ainda está muito no ar. Nós não sabemos até que ponto, né, que tipo de desdobramentos isso vai ter. Se não me engano, é no ano que vem, 2018, que essa reforma vai se dar por concluída. Então, aí é que vai começar mesmo a ação dessa secretaria. Até hoje, o que eu pude perceber no Vaticano é uma estrutura formada por sacerdotes, bispos, religiosos, principalmente, que tem uma formação nas áreas de teologia, né, filosofia, com muito pouca formação na área de comunicação propriamente dita. Né?
Então, Mas sempre não fica... há um corpo de técnicos que... Há um corpo de técnicos, né? Os que técnicos que colocam a mão na massa, como a gente diz, né? Então, ainda há esse choque também de pontos de vista, né? Para olhar para esse fenômeno. Então, a teologia olha com um olhar, né? A comunicação vai olhar por outro olhar. Então, claro que pode ser rico isso por um lado, mas depois também tem a resposta concreta na prática, sempre sai um pouco paradoxal, porque a reflexão é extremamente elevada, extremamente complexa por parte da igreja, mas a prática sempre fica num nível, parece, inferior ao desafio que a igreja propõe nos seus próprios documentos. Né? A resposta institucional, digamos, nível Vaticano Santa Sé. Né? Então, eu acredito que essa também foi a intenção do Papa, de reformar toda a estrutura para tentar, de algum modo, oferecer uma resposta empírica concreta mais condizente, né, com o próprio discurso da igreja e a reflexão que ela faz sobre isso. Sim. No âmbito da mídia, então, o Vaticano, a Santa Sé, possui a rádio TV, um site e tem já uma presença nas redes sociais, que até no segundo bloco a gente vai falar mais sobre as redes sociais. Mas é essa basicamente a estrutura, um jornal? Isso. Então agora nós temos a Secretaria para a Comunicação, que vai assumir toda a organização, que é o jornal, o Osservatório Romano, a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo Vaticano e toda a estrutura de internet, né? Além de uma subsecretaria responsável para pensar a pastoral, né? O aspecto pastoral da comunicação. Então agora esse novo órgão vai controlar todo o agenciamento, digamos, dessas mídias independentes, que a ideia é justamente fazer com que elas dialoguem, né? Vai ser lançado um novo portal da Santa Sé, para que seja, então, abrangendo vídeo, áudio, texto, fotografia, né? Para que tenha, então, uma linguagem mais uniforme, né? De todos esses meios, para que eles não atuem, digamos, em campos separados, com linguagens separadas, diferentes, né? Para que seja uma comunicação mais homogênea por parte da igreja. Sim. Bom, então eu vou chamar um intervalo agora e no segundo bloco, então, eu quero que você conte para nós um pouco mais dos detalhes, né? Principalmente da presença da igreja nas redes sociais, a oficial e essa organizada por católicos, mundo afora. Claro, não é? isso aí. Bom, o telespectador pode participar do sorteio deste livro, e o verbo se fez rede, religiosidades em reconstrução no ambiente digital, que o nosso convidado deixou aqui para você, nosso telespectador. Basta escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.